Todos, para quem não me conhece, eu sou o Thiago, contador da prefeitura já há 8 anos, trabalhando dentro da prefeitura do município, e hoje nós estamos aqui para iniciar um debate muito importante para que nós possamos dar transparência a nossos instrumentos de planejamento, que são o Plano Plurianual, LDO, a Lei Orçamentária Anual, e eu procurei trazer de uma maneira bem simplificada, porque dentro da contabilidade pública nós temos muitos assuntos técnicos que muitas vezes ficam de difícil entendimento para a população, até para o pessoal que não trabalha diretamente com a parte de finanças públicas, mas já com a minha explicação bem simplificada, bem objetiva, vai ficar fácil nós entendermos sobre esses 3 instrumentos de planejamento que estão previstos na Constituição Federal, onde nós possamos fazer uma gestão eficiente e eficaz durante esses 4 anos de governo do prefeito da gestão atual. Então eu vou iniciar conversando sobre o Plano Plurianual. Eu vou fazer um resumo rápido sobre o Plano Plurianual. Ele é um plano de governo, onde lá está todas as ações de governo do prefeito atual, que vai valer por 4 anos, que é a gestão de 2026 a 2029. Ele é elaborado no primeiro ano de governo do prefeito municipal e ele se encerra no primeiro ano de governo do prefeito subsequente. E nesse plano, nós temos todas as ações, as metas, os objetivos que o prefeito pretende realizar durante os seus 4 anos de governo. Então a gente vai iniciar aqui nossa apresentação de slide falando sobre o Plano Plurianual, exercício 2026 a 2029. Vamos começar com os aspectos gerais do Plano Plurianual. O Plano Plurianual é um plano de médio prazo, onde estabelece as diretrizes e objetivos para o governo. É fundamental para orientar a gestão pública, garantir a transparência e responsabilidade e promover o desenvolvimento sustentável. O PPA está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde então, passou por várias revisões e atualizações, com o objetivo de melhorar a gestão pública e promover o desenvolvimento sustentável. Então, como esse plano ele envolve 4 anos de governo, nós elaboramos esse plano, nós estamos elaborando esse plano com participação de todos os secretários da pasta, com o prefeito municipal, o vice-prefeito e todas essas pessoas envolvidas com a gestão do município. Eles mandam as suas demandas para a nossa contabilidade e a gente elabora, nosso departamento de planejamento faz a elaboração do plano plurianual, sempre trabalhando em conjunto com os secretários. Então, cada secretário sabe as demandas da sua respectiva pasta, as demandas da população, em quais áreas de governo que ele deve focar mais, e ele coloca isso em um plano para 4 anos, para que ele possa tentar executar todas essas ações durante esse período de governo. É claro que os recursos eles são limitados, por isso que na Lei de Diretrizes Orçamentárias ele vai estipular quais são as prioridades de governo para o ano subsequente. Mas, basicamente, o Plano Plurianual tem essa relação com 4 anos do governo. Temos aqui as etapas de elaboração, inclui diagnóstico, definição, objetivos, estabelecimento de metas, elaboração de programas, projetos e aprovação do plano. Então, como eu mencionei, os secretários da pasta, eles conhecem a secretaria, eles conhecem as demandas da população, a secretária de saúde conhece as demandas da saúde, a secretária de educação conhece as demandas da educação, transporte escolar, merenda escolar, a Secretaria de Agricultura conhece a pasta de Secretaria de Agricultura, as demandas dos produtores, toda essa parte agrícola do município. Então, tem essa situação de elaboração, onde inclui o diagnóstico dessas situações e define objetivos, quais áreas que ele vai focar, quais os objetivos que ele pretende atingir, estabelecendo metas e elaborando programas de governo para esses projetos. Participação popular na elaboração do PPA. Então, é muito importante a nossa audiência hoje para dar transparência para a população e mostrar para todos que a população pode participar da elaboração do Plano Plurianual. Ela pode participar
conversando com os secretários da gestão, trazendo as necessidades, e também ela pode responder um questionário previsto no nosso site do município, onde ela pode responder quais são as prioridades de governo, ela pode conversar com os vereadores podem mandar as demandas para o município. Então, a participação popular é de extrema importância, e o objetivo também da nossa audiência é dar transparência e mostrar para a população que ela pode participar dessa elaboração do plano. É um conjunto de pessoas trabalhando no plano plurianual: população, vereadores, secretários, prefeitos, servidores. E essa audiência faz com que a população saiba que ela pode também participar desta elaboração, porque a população que entende as demandas, ela está no dia a dia com determinadas situações que devem ser resolvidas, determinados problemas que devem ser solucionados, e a população pode fazer essa participação. Depois eu vou mostrar, aliás, agora mesmo nós temos aqui, tanto que qualquer cidadão pode fazer responder o questionário previsto no site municipal, que se refere à escuta cidadã, um questionário elaborado pelos gestores do município, para que a população possa mostrar quais são as prioridades dentro do município, para que assim os secretários atinjam seus objetivos dentro das suas secretarias. Tem retorno do cidadão da manifestação dele ou não? Tem retorno do cidadão. A gente fez uma reunião referente a isso e a gestão pretende disponibilizar o resultado desse questionário. Estrutura do PPA, né? Então, a gente já fez uma introdução. Para fazer esse PPA, a gente vai ter que fazer um diagnóstico, o município, como mencionei, os secretários das pastas, os objetivos, as estratégias e metas. De uma maneira bem resumida aqui, esse slide. Temos dois tipos de programas: os programas finalísticos, que são programas voltados diretamente para a população, e os programas de apoio administrativo, que são pagamento de dívidas, pagamento de precatórios, que não são diretamente mostrados para a população no sentido por meio de serviços e bens, né? Então, nós temos dois tipos de programa: programa finalístico, que é um transporte escolar, uma merenda escolar, vacinação, e tem os programas ali de apoio administrativo para dar todo esse apoio para os programas finalísticos. Implantação do PPA, então sempre tem desafios para fazer essa implantação, tem muitas demandas do município, por isso é importante os secretários demonstrar estratégias dentro desse plano para atingir os seus objetivos. Já comentei sobre o papel dos gestores e dos servidores na implantação e gestão do PPA. Esse PPA ele é elaborado no primeiro ano de governo, e nós temos que enviar esse projeto de lei até o final deste mês de agosto. Mas ele não é um plano definitivo, ele pode ter alterações, é claro, com autorização em lei, lei ordinária, para que possa, muitas vezes, fazer uma mudança nesse plano, porque nós sabemos que o planejamento para 4 anos pode ocorrer mudanças. Então, esta avaliação, este monitoramento ele pode ser realizado de acordo com o interesse da gestão e, é claro, com a autorização do Poder Legislativo. Então, não é um plano definitivo, ele pode ocorrer alterações para esses 4 anos, porque nós sabemos que o nosso planejamento pode mudar, novas situações podem ocorrer, onde é necessário reavaliar esse plano. Esse monitoramento, essa avaliação, ele é feito por meio de relatórios, ele é publicado no portal da Transparência. Como mencionei, esse plano ele deve ser anualmente revisado pelos servidores, pelos secretários envolvidos, para que possam fazer procedimentos de alteração. Esse momento é uma oportunidade de melhoria e inovação do PPA, pelo fato de ocorrer um planejamento por parte dos secretários, pelo fato de o secretário verificar quais as demandas principais dentro do município. Então, é uma oportunidade de colocar isso no papel para que possa ser realizado durante esse governo. O plano plurianual tem relação direta com os instrumentos de planejamento LDO e LOA. O plano plurianual vai constar todos os objetivos da gestão, não vai envolver valores nesse primeiro momento, onde os valores serão distribuídos em outras leis, outros instrumentos de planejamento, que é a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Qualquer ação que o prefeito
tende a realizar nesse período de governo tem que estar previsto no plano plurianual. Temos aqui uma pequena fundamentação legal, onde está previsto essas questões que nós conversamos aqui sobre o plano plurianual, no artigo 23º da Constituição, que estabelece competência comum da União, dos estados e dos municípios, por exemplo, saúde, educação, todos esses entes federativos são responsáveis por programas de governo. Temos aqui o artigo 30, que estabelece a competência municipal, lá vai estar situações dentro da Constituição relacionada à parte da competência do município, o que o município deve fazer para atingir os objetivos, as demandas da população. O artigo 37, onde estabelece que a administração pública, direta e indireta, deve obedecer princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos dando publicidade e, para futuramente, posterior, nós temos uma lei para fazer a execução de todo esse planejamento. Artigo 3º da Constituição preconiza construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, no caso municipal, no caso nosso município, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, regionais. Então, essa é a nossa função prevista em Constituição, para que nós possamos fazer todas essas metas, executar todas essas metas. Ela precisa de uma lei, que essa lei é o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Então, esse plano elaborado de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para elaborar o PPA nós temos que prestar atenção em relação às situações relacionadas ao Estatuto, Estatuto da Primeira Infância, planos municipais, plano diretor, plano plurianual deve estar em consonância com o plano diretor. Os conselhos municipais trabalham também diretamente para a elaboração. Participação da sociedade civil, que é o caso que nós estamos reunidos aqui para demonstrar à sociedade que ela pode fazer essa participação por meio da audiência pública, consultas públicas, diálogos sociais. O plano plurianual deve estar alinhado com o plano municipal da saúde, plano municipal da assistência social. Nós já estamos em contato com as secretarias responsáveis para que nós possamos elaborar o plano plurianual em consonância com esses planos. Temos aqui as áreas sensíveis do município, em relação ao planejamento municipal, educação, saúde, assistência social, meio ambiente, regime próprio e previdência, nosso RPPS. Temos aqui alguns artigos da Constituição que nenhum investimento pode ser feito se não tiver previsto no PPA. Artigo 5º da LRF, a lei orçamentária não consignará dotação de despesa de investimento com duração superior a um exercício financeiro se não tiver previsão no PPA. Nada pode ser construído se não tiver previsão no PPA. Eu tenho um projeto, plano para 4 anos. Posso emendá-lo quantas vezes quiser ou não? Quantas vezes quiser, com autorização da Câmara Municipal, por meio de lei. Não tem restrição de eu acrescentar, como também retirar alguma... Pode ter situações onde a própria lei do plano plurianual demonstra algum artigo que a Prefeitura pode fazer mudanças em alguns determinados programas de governo, se tiver previsto em lei. Se tiver lá um artigo no PPA dizendo que o prefeito pode fazer alteração de tantos programas de governo em sua gestão, ele pode fazer sem lei, somente por decreto. Mas se não tiver essa previsão, qualquer inclusão de serviço que seja realizado, se não tiver previsto, se o prefeito quiser executar, tem que pedir autorização para a Câmara, né? Não há restrição. Nesse plano, nós vamos constar situações em relação à aplicação mínima de recursos de educação, da saúde, outros recursos vinculados, percentual de repasses para o Legislativo. Temos aqui o ciclo do PPA. Tem todas as etapas para elaboração e monitoramento do PPA. Diagnóstico dos problemas. Os secretários estão dentro da secretaria deles verificando quais são os problemas dentro do município, definir planejamento, o que o secretário vai fazer durante esses 4 anos. Vai ter que implementar o planejamento dele, monitorar esse planejamento para ver se precisa de mudanças, avaliar esses planejamentos realizados, revisar o planejamento.
Esse é o ciclo do PPA. Então, perceba que o PPA ele é elaborado e em constante análise ele deve ser acompanhado até o final da gestão. Então, é um projeto de lei que ele não é esquecido, feito essa lei esquecida. Todo momento tem que ter esse acompanhamento de como está a situação em relação ao planejamento que consta no PPA. Temos aqui o planejamento PPA, dicas e passo a passo. Eu não vou ler todos os slides aqui, mas diz que nós temos que fazer um monitoramento. Perceba que começa a ficar repetitivo os assuntos. Esse plano ele demonstra toda a questão de planejamento. É um planejamento, é um plano de 4 anos. Tem que ser monitorado. Esse plano tem que constar o diagnóstico dos problemas, levantar a situação fiscal do município. Aí, logo em seguida, a gente vai projetar receitas que a gente vai arrecadar, fixar as despesas que serão executadas. E assim nós temos todos os passos aqui para elaborar um planejamento bem feito. Principais falhas do plano: desarticulação com os planos setoriais. O PPA não define diretrizes e objetivos. Aqui são os principais problemas que podem ocorrer na elaboração de um plano. Não especificação de investimentos plurianuais. Realização de programas e ações não incluídos no PPA, foi o que nós conversamos. Imprecisão nas projeções da receita e despesa. Não realização das audiências públicas. Perceba a importância de realizar uma audiência pública para dar transparência a vereadores, à população. E aqui nós temos dicas finais aqui para a elaboração de um plano plurianual, né? A gente percebe que tem que envolver a comunidade, realizar um diagnóstico, elaborar um plano de ação detalhado, estabelecer prazos, enfim, pessoal. Então, são todas as situações e dicas aqui para elaborarmos um plano plurianual de qualidade. Temos várias dicas aqui. Lembrando que essa apresentação lá já está no site do município. Vou mostrar o link para que todos possam fazer esse acompanhamento, ler novamente os slides, se for do seu interesse, para que assim possa propor mudanças junto ao Executivo. Conversamos sobre o plano plurianual, agora a gente vai falar sobre a LDO e a Lei Orçamentária Anual, que deve estar em consonância com esse plano. Nós já estamos elaborando um esboço de todo esse planejamento do município e não o orçamento já finalizado, né? A gente tem um prazo ainda para fazer a apresentação definitiva para a Câmara de Vereadores, então não é o plano definitivo, é um esboço já feito que pode ter mudanças aí, neste caso da LDO e o PPA até o final desse mês, a Lei Orçamentária Anual até o final do próximo mês, né? Então a gente já tem um esboço, já tem um plano elaborado, mas pode ocorrer mudanças. Temos aqui a divulgação da nossa audiência, ela foi divulgada no dia 12/8, que está sendo realizada na data de hoje. E agora, a parte da fundamentação legal, onde essas audiências estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, na LRF, artigo 48. Eu não vou ler aqui o que diz o artigo, mas lá diz que nós temos que fazer as audiências públicas em relação à Lei Orçamentária e à LDO. A transparência será assegurada por meio de participação popular e realização de audiências públicas. Temos aqui a Constituição Federal, a obrigatoriedade de realizar esses planos, plano plurianual, no artigo 165, LDO, Lei Orçamentária Anual. Aqui nós temos o texto da lei, do que se refere o PPA, a LDO e a LOA. A LOA vai conter parte de orçamento, valores. A LDO compreenderá metas e prioridades da administração. O PPA estabelecerá de forma setorizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Tem todas essas questões previstas na Constituição. Temos aqui mais fundamentação legal, agora relacionando a lei orgânica do município. O seu artigo 8º diz que compete ao município prover tudo quanto respeita ao interesse local, ao bem-estar de sua população. Diz que o município deve elaborar a LDO, a LOA, o PPA. No artigo 31º, compete à Câmara Municipal deliberar com sanção do prefeito sobre todas as matérias de sua competência, especialmente PPA, LDO e LOA.
lei de iniciativa do Poder Executivo, então o Poder Executivo é responsável pela elaboração desses planos de governo. E como que está sendo realizada a elaboração desses planos? Nós analisamos o plano de governo do prefeito das eleições do ano anterior, que está nesse site, colocamos estes objetivos dentro de um planejamento a ser realizado no PPA, verificamos o PPA do exercício anterior, para verificar os projetos em andamento, o que não pode parar dentro do município, e também a participação popular por meio do link. Tem ali o link onde qualquer um pode fazer esse acesso à participação popular. Aqui o site de Tijucas do Sul, a transparência em relação a essa participação popular, publicação que foi feita lá no dia 18 de junho, qualquer cidadão pode ler a notícia e participar respondendo o questionário. Nós estamos analisando os trabalhos já realizados pela Secretaria, fizemos reuniões com os secretários das pastas para a elaboração das ações de governo por cada Secretaria de Governo. Fizemos um estudo da previsão de receitas, quanto que o município vai arrecadar nesse período. Porque nós temos vários objetivos, várias metas, porém, sem dinheiro nós não conseguimos atingir essas metas, esses objetivos. Nós temos que fazer uma previsão de arrecadação para que assim os secretários possam selecionar quais são as suas prioridades de governo. Distribuição das receitas previstas nas ações do PPA, descrição das metas e prioridades por ação, elaboração dos anexos previstos na legislação. Nós conversamos sobre o PPA, a LDO, LOA, toda essa parte de texto da lei, quais leis estão previstas, esses planos. E agora a gente vai falar um pouco sobre a lei orçamentária anual, que é o orçamento do município para o ano subsequente. Nós vamos pegar o planejamento de 4 anos, verificar quais são as metas e prioridades, e nós vamos distribuir um orçamento para cada ação de governo, para cada secretaria de governo. Aqui nós temos as principais funções da elaboração da lei orçamentária anual. É uma lei de iniciativa do Poder Executivo, é elaborada em um exercício, para depois aprovada pelo Poder Legislativo, vigorar no exercício seguinte. Então é uma lei que nós estamos fazendo esse ano, para que ele possa ser executado no ano subsequente. Os valores da arrecadação são estimados, né? Não temos um valor fixo da arrecadação, então é uma estimativa por meio de estudos, porém as despesas são fixadas. Toda despesa de governo deve ser autorizadas por meio de lei, que é a lei orçamentária, que vai mostrar quais são as despesas fixadas para o ano subsequente. Temos aqui a previsão orçamentária para 2026. O município tem uma previsão de arrecadação de 135 milhões. Nessa soma está o valor da prefeitura municipal, que é o recurso que a prefeitura tem para fazer a execução do orçamento, 111 milhões. A Câmara Municipal, um orçamento previsto de 6 milhões e 200, e o Instituto de Previdência, que é o RPPS do município, que paga os benefícios para os aposentados, servidores aposentados, pensionistas. Instituto de Previdência, um orçamento de 17 milhões 736. Né? Então, cada entidade, cada órgão aqui do ente federativo Tijucas do Sul tem essas respectivas situações do orçamento. Né? A Prefeitura tem 111 milhões para executar no próximo ano, a Câmara Municipal 6 milhões e 200, Instituto de Previdência 17 milhões. Pessoal, então nós temos aqui agora os programas de governo para os 4 anos. Temos 12 programas de governo, legislativo municipal, que engloba a Câmara Municipal. Temos o programa Governança, Jurídico, Administração, Finanças e Controladoria. Programa número 3, Encargos Especiais de Tijucas do Sul. Aqui entra o pagamento de dívidas, precatórios, dívidas a longo prazo, financiamentos, operações de crédito. Programa Cultura, Esporte e Lazer de Tijucas do Sul. Programa Educação, Programa Turismo e Meio Ambiente, Programa Saúde, Assistência Social em Tijucas do Sul,
infraestrutura, aviação e obras, urbanismo, segurança em Tijucas do Sul, agricultura em Tijucas do Sul, desenvolvimento econômico, previdência e servidor público municipal. Esses são os programas de governo. Esses programas de governo, eles são distribuídos por ações de governo. Temos aqui são 41 ações de governo, né? Temos o serviço da dívida, que é pagamento de dívida, manutenção do legislativo, que é a ação da Câmara Municipal, que é a manutenção do poder legislativo, manutenção do gabinete, manutenção do departamento de administração e controladoria. Temos ali as ações número 11, por exemplo, manutenção do conselho tutelar, ação 17, gestão do ensino infantil, creche, transporte escolar, ação número 20, enfim, são todas ações de governo. Então eu vou pedir uma licença aqui para mostrar de maneira bem rápida sobre o que é cada ação de governo. Você vai pelo computador? Oi? Foi acertado aí? Sim. Então só liga o microfone e fecha. Tá. Então nós temos 41 ações de governo. E eu vou mostrar para vocês como que é distribuído essas ações e qual o descritivo de cada ação. Tudo que essa ação de governo vai representar durante os próximos 4 anos. Temos aqui, ó, claro que eu não vou ler todas as ações de governo, que são 41 ações. Pessoal, aqui nós temos então todas as ações de governo, para os próximos 4 anos. É claro que eu não vou ler todas as ações de governo, porque são 41 ações de governo. Mas aqui nós temos a descrição complementar de cada ação. Por exemplo, temos aqui a ação do Legislativo, realização de sessões ordinárias, conforme dispõe o regimento interno, realização de sessões extraordinárias e solenes, realização de reuniões pelas diversas comissões. Então nós temos toda a descrição, tudo que será realizado, tudo que pode e deve, dentro do orçamento previsto, ser realizado. Qualquer situação que o presidente da Câmara, nesse caso, como é uma ação do Legislativo Municipal, qualquer ação da presidência da Câmara, por exemplo, tem que estar prevista aqui na descrição complementar. Qualquer situação que não esteja prevista tem que ser alterada por meio de projeto de lei. Temos aqui o programa legislativo, né? Lembro que eram 12 programas. Programa número 1, Legislativo Municipal. Tem o objetivo do programa, realizar as sessões ordinárias, conforme o regimento interno, realização de sessões extraordinárias. Temos aqui o programa número 2, governança jurídica, administração, finanças, manutenção do gabinete, tudo que será realizado dentro do orçamento previsto na manutenção de gabinete e secretaria de governo, coordenar as ações de governança institucional. Temos aqui a ação número 4, manutenção do departamento de administração e planejamento, executar gestão administrativa. Então aqui nós temos todas as descrições das ações de governo para os 4 anos. Serviços da dívida, que é o pagamento das dívidas, olha só, pagamento de sentenças judiciais e precatórios, pagamento de obrigações tributárias, departamento de cultura, promoção cultural, apoio às artes, preservação do patrimônio. Os vereadores gostariam que tivesse, tanto na LDO, se possível, algum local da LOA, da BPPA, a descrição dos programas que já foram aprovados aqui na Câmara. Por exemplo, você viu da Câmara lá, na sessão
Aí, uma emenda feita no passado, se pudesse já vir um projeto descrito todos esses programas que são aprovados aqui, tanto de origem da Câmara, quanto também no da Prefeitura do Porto. entendi. Por exemplo, qualquer programa que seja implantado dentro do município, ele tem que ter consonância com o que está previsto aqui na ação de governo. Vamos lá. Então, por exemplo, ele pode entrar ele tem que ler todo esse texto aqui da Câmara. Se tiver alguma situação onde se encaixa esse novo programa, por exemplo, vamos pegar lá a educação, vai fazer um programa novo para a educação, distribuir algo para as crianças, tem que estar previsto lá na ação da educação, distribuição de... Não, exatamente. O que já foi aprovado, por exemplo, tem um projeto de que é educação conectada. Tem um projeto esse da educação que era para a questão de dados. Tem essa palavra, essa questão do novo programa? tem que ter. Tem o sinal vermelho. Por isso que quando for elaborado qualquer projeto de lei, tem que verificar se está no plano plurianual. Qualquer situação de projeto de lei, né? Qualquer medida que seja realizada, um novo projeto de lei referente à vacinação de animais, por exemplo, tem que estar previsto aqui algo relacionado à saúde pública lá, ou agricultura, daí tem que analisar dentro de cada secretaria. Agricultura. Então pega a agricultura nos acontece. Veja se tem agropecuária rentável. Animal saudável. Qual que seria animal saudável? Animal saudável. É um programa que existe desde 2021, 2022 e teve uma ampliação agora. Então era esse tipo, eu sei que o vereador, a primeira coisa que ele vai examinar quando pegar essa agricultura é se esse projeto vai estar descrito. Isso aqui, ó, daí nós temos aqui a descrição da manutenção da agricultura e desenvolvimento rural sustentável. Envolver atividades que promovam o desenvolvimento sustentável da agricultura, tais como elaborar planos de desenvolvimento rural sustentável, promover a agricultura orgânica, agroecológica, desenvolver programas de capacitação e treinamentos. Então, se a Secretaria quer fazer, por exemplo, um programa de treinamento para a população, tem que estar previsto aqui, ó, e aqui está previsto, olha só, capacitação e treinamento para agricultores, fomentar a cooperativa, a associação de agricultores, promover a agroindústria e o comércio de produtos agrícolas, programas animal saudável, pecuária rentável, desenvolver projetos de irrigação. É isso mesmo, animal saudável, pecuária rentável. Esse é o nome do projeto. É isso que é a colocação. Por exemplo, o Juliano aprovou lá o projeto dele, é o Repara Tijucas. Vai ter lá na secretaria, provavelmente seja a discussão, algum lugar falando assim, manutenção do programa Repara Tijucas. Ele fica dentro da ação, né? Dentro da ação de governo aqui, ó. Ação número 13, ele está dentro da ação. Porque senão... Isso. É isso mesmo. Então, só continuando aqui, nós temos várias ações de governo, né? Então, está previsto no portal de transparência, qualquer cidadão pode ver. E isso aqui, como foi comentado aqui, ele é um descritivo mais amplo, porque como são muitas políticas públicas, a gente não pode direcionar mais detalhado, né? A gente tem que colocar de uma maneira mais ampla, né? Senão o projeto fica muito extenso e fica de difícil entendimento muitas vezes, né? Fica muito confuso, então a gente sempre coloca lá de uma maneira mais ampla. Mas assim, né? Qualquer situação pode ser alterada, né? O vereador pode conversar com o secretário da pasta. Como é um projeto do executivo, né? O vereador ele dá a sugestão dele, conversa com o secretário, conversa com o prefeito para poder fazer essas inclusões. Mas enfim, pessoal, só para demonstrar para vocês aqui o que seriam as ações de governo, né? Então, qualquer situação pode ser alterada ainda aí com autorização do prefeito, em conversa com os secretários. Temos
Pessoal, dando continuidade, então, aqui nós temos as secretarias de governo. As secretarias elas já têm uma lei específica administrativa, onde nós temos as secretarias distribuídas, né? Não só a secretaria, mas também o órgão Poder Legislativo, que engloba a parte do Legislativo, servidores, presidente da Câmara, e nós temos as outras secretarias aqui, Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, né? Então, essas secretarias não estão sendo criadas, elas estão previstas, né, em uma lei da distribuição administrativa do município. Então, a gente simplesmente traz aqui para mostrar que são essas secretarias que vão executar as ações de governo. Por exemplo, a ação de transporte escolar vai ser executada pela Secretaria Municipal de Educação. Então, nós fazemos essa vinculação lá para que tal secretaria seja responsável por tal ação de governo. Temos aqui a Secretaria Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Procuradoria Jurídica, que se encaixa como uma secretaria dentro da lei administrativa, Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Segurança e Trânsito, Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Então, a gente tem a previsão de 117 milhões, né, tirando o Instituto da Previdência. Eu tirei os 17 milhões, né, sendo 111 milhões para a Prefeitura e a Câmara Municipal 6 milhões e 200. E da onde vem esses 111 milhões, esses 117 milhões? Aqui nós temos todas as receitas que nós vamos arrecadar por fonte de recurso. É claro que são várias receitas. Nós temos ali, por exemplo, o Programa Piso Paranaense, que é um recurso que vai diretamente para o Fundo de Assistência Social, uma previsão de R$100 mil. Perceba que nós temos recursos conhecidos como carimbados, recursos que são recebidos para executar em ação específica, que não podem ser destinados para as outras áreas. Por exemplo, a COSIP, 1.3 milhões, só pode ser utilizado para situações relacionadas à iluminação pública. Temos ali a fonte, por exemplo, 107, salário e educação, 1.2 milhões, previsão de arrecadação, que deve ser executada somente na Secretaria de Educação. Então, aqui nós temos a previsão de 117 milhões de receita distribuída por fonte de recurso. E nós temos aqui o orçamento por secretaria de governo, né? Os 117 milhões que nós conversamos, estão distribuídos da seguinte maneira: Poder Legislativo, um orçamento de 6 milhões e 200, Secretaria de Governo, 967 mil, Administração, 9 milhões e 120, Finanças, 12 milhões e 613, Assistência Social, 7 milhões e 390, Agricultura, 3 milhões e 200, Viação e Obras, 9 milhões, Educação, 31 milhões e 700, Saúde, 26 milhões. Perceba que Educação e Saúde, devido à grande importância que ela tem na vida de cada pessoa da população, é um valor bem alto estimado para essas secretarias, que são os setores de maior importância. Desenvolvimento Econômico, 1 milhão, Procuradoria Jurídica, 1 milhão e 400, Meio Ambiente e Serviços Públicos, 2 milhões e 600, Urbanismo e Segurança, 2 milhões e 600, Cultura e Turismo, 1 milhão e 800, Secretaria de Esporte, 1 bilhão, totalizando 117 milhões. Temos aqui os relatórios da nossa apresentação no site do município, por meio desse link. E eu pergunto para todos se alguém tem alguma dúvida, questionamento, para que a gente possa discutir situações relacionadas ao projeto de lei que vai vir à Câmara até o final do mês. Professor Rodrigues, teria interesse em saber que valor vai chegar às emendas impositivas? 2% da receita corrente líquida do exercício anterior. Eu li a lei orgânica agora, né, a gente conversou, que seria 2%, mas é da receita corrente líquida arrecadada do ano anterior. Mas vai chegar entre 250 e 280 mil por vereador, sendo que 50% obrigatoriamente tem que ser executado na área da saúde, né? Tá? Pergunto se tem mais algum questionamento, alguma dúvida. Pessoal, então obrigado. Nossa apresentação foi essa. Ficamos à disposição aí para tirada de dúvidas sobre situação orçamentária do município. Obrigado.